Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Vitória Financeira. E hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do Aureliano Minas. Ele é internacional de Minas Gerais, o evangelista Aureliano. Ele é líder de jovens aqui da igreja, que eu também faço parte, nós somos da mesma igreja. E hoje nós vamos bater um papo a respeito de prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Baseado na palavra de Jesus ali no Sermão do Monte, sobre priorizar o reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre este assunto. Queria que o Aureliano aqui se apresentasse para a gente aqui. Seja bem-vindo, Aureliano, aqui no podcast Vitória Financeira. Obrigado, André. Saudação de paz aí a todos vocês que vão acompanhar aí esse podcast. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com vocês, tá bom? Eu espero que tudo que nós falaremos aqui de agora por diante seja edificante para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto para tudo que nós vamos falar aqui, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aureliano, meu nome, como o André bem já falou, né? Lidero a juventude aqui da Assembleia de Deus 7, pastor Sebastião Martins. E André me convidou para a gente bater um papo aqui sobre prioridade. O assunto é muito bom, então fica ligado com a gente aí, porque com certeza seremos edificados para a glória de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Bom, então para a gente começar, eu vou ler aqui o texto, né? O versículo aqui de Mateus 6, no versículo 33, né? O capítulo 6, versículo 33, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, né? Algumas versões dizem serão acrescentadas. Aureliano, prioridade. O que você acha que significa essa palavra prioridade? Antes da gente começar a entrar no assunto, o que você acha que é prioridade? Na verdade, assim, é um sentido amplo, né? Eu acredito que, no que diz respeito aí ao que Mateus escreveu, fala literalmente sobre aonde está o seu foco. E quando eu consigo relacionar essa questão de prioridade a foco. Para onde a gente tem olhado, para onde está o nosso foco. Que na verdade Mateus está querendo dizer aí é justamente isso. É focar em algo. E dependendo da onde a gente foca, a gente tem um resultado esperado ou não. Então, num primeiro momento, respondendo sua pergunta, prioridade para mim é foco. A gente pode remeter aquele laser, né? Isso. Você aponta o laser, ele vai para um objetivo, para um ponto só. O laser não é igual a lanterna que ela amplia, né? O laser tem um foco direcional. É interessante essa abordagem sua aí para relacionar prioridade com foco, né? Porque a gente pensa assim, o que é prioridade, né? Prioridade é foco. Ter foco em algo, porque quando você coloca o foco em algo, você vai ter um resultado de acordo com o seu foco, né? Com certeza, com certeza. Mateus fala aqui, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o foco nosso, em primeiro lugar, como cristãos, tem que ser o reino de Deus. Ser o reino. Interessante, André, que a partir do versículo 25 também, ele vai falar sobre algumas coisas e ele vai falar sobre comer, beber, vestir. Tudo isso sobre necessidades padrões e básicas, né? E lendo o texto, fica muito claro quando ele diz que nós não deveríamos nos preocupar quanto ao que comer, quanto ao que vestir e quanto ao que beber. Ele está dizendo, olha, se você focar e a sua prioridade for Deus, fique tranquilo, porque Ele vai te dar o básico e muito mais ainda. Mas depende que a condição aí é o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí, assim, vem até um questionamento. Como priorizar o reino de Deus no meio de tantas necessidades que a gente tem? De tantas possibilidades, né? Com certeza. É interessante que o contexto aqui, que Jesus está falando, né, aqui no Sermão do Monte, o ensino aqui sobre preocupação, né? Até o título aqui da Bíblia, o ensino sobre a preocupação. E Jesus não está nem entrando no mérito de entretenimento, outras possibilidades. Ele está falando sobre preocupação a respeito da vida. Da vida, é verdade. Sobre as necessidades que nós temos na vida, né? E o texto aqui fala que as necessidades, né?
comer, beber e vestir. A gente fala assim, porque eu quero ter uma casa que é uma necessidade, eu quero ter um carro que é uma necessidade, um celular que é uma necessidade, uma televisão que é uma necessidade. Então, o que é necessidade? Né? Verdade, A Bíblia fala que necessidade é o que você come, o que você bebe e o que você veste. Isso são as necessidades básicas. Até quando a gente faz uma doação para uma pessoa, o que tem? Uma cesta básica, um alimento, necessidade. Né? É água potável quando acontece alguma coisa que contamina a água, você dá água, né? Vestes. São as necessidades básicas. E é interessante, básicas. André, que assim, as necessidades de um tempo para cá, se você pegar um adolescente, vamos colocar aí 12, 13 anos, e você olhar para ele e fazer a mesma pergunta. Qual que é a sua necessidade hoje? Ele vai olhar para você e dizer assim, eu preciso de um iPhone. Pois é. Né? Para você ver que um tênis da marca, né? Nike ou qualquer outro que seja. Essa questão de necessidade, ela está muito ligada ao ser humano de uma forma muito, muito intensa e muito grande, não é verdade? Porém, assim, a prioridade que o texto aí fala está justamente nisso. É você literalmente priorizar o que você necessita, mas num âmbito direto com Deus. Quando o texto fala em buscar primeiramente ao reino de Deus, ele está dizendo assim, foca em Deus. Foca no céu. Mas eu tenho necessidade disso. Foca nele. Que ele vai dizer assim, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, assim, quando eu foco em Deus, quando eu entendo que Deus precisa ser, o reino de Deus precisa ser a minha prioridade, eu não me preocupo com o demais. Porque eu sei que ele vai suprir o que a minha alma e o que a minha vida necessita. Tem uma estatística que fala que 3 a cada 4 brasileiros vivem preocupados com questões financeiras. Ou seja, 3 em cada 4 brasileiros ficam preocupados com questões relacionadas ao dinheiro. Com questões relacionadas às necessidades, né, aos desejos, como vão fazer no futuro, por problemas financeiros, enfim. Desde os tempos de Jesus, as pessoas já viviam preocupadas com as questões relacionadas ao dinheiro. Com certeza. Né? É interessante que o texto fala aqui, homens de pequena fé, pessoas de pequena fé. Jesus está falando aqui, não é para os ímpios. Não. Ele está falando aqui para os crentes. Os crentes, é verdade. Aí ele falou assim, essas coisas que vocês estão preocupados, né, com as questões diárias, isso aí, quem tem que se preocupar são os ímpios, são os pagãos, os gentios. Vocês não. Não se preocupem com essas questões, não, porque o seu Pai Celestial, ele sabe de tudo que você precisa. Verdade. Né? Aí quando ele vai falar sobre essas questões aí, de comer, beber e vestir, ele vai dar alguns exemplos. Olha para as aves, não é verdade? E não semearam, nem colheram, e não tem falta de absolutamente nada. E essa é a certeza que nós, às vezes, não temos e que deveríamos ter como cristãos. Porque quando eu digo que Deus é o Senhor da minha vida, eu estou dizendo que Ele é capaz de suprir em todas as instâncias as minhas necessidades. Perfeito. Correto? Correto. E é interessante que você falou sobre os exemplos, né? Sobre as aves dos céus. Também tem os lírios dos campos, né? Jesus falou que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha que Jesus, assim, usou o termo assim, a respeito de uma personalidade que não era qualquer um. Que todos ali conheciam no contexto. Conheciam e, assim, é o maior de todos o tempo, né? O rei mais rico, riqueza, né? Sim. Foi o cara mais rico de todos os tempos. Então, Jesus comparou ele, olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como tal. E quem é que cuida das aves do céu e dos lírios do campo? É Deus. Então é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de nós. E os lírios, né? O texto até fala, hoje eles são lindos, mas amanhã são lançados no fogo. E vocês têm mais valor do que eles. É verdade. Se Deus cuida de algo que é perecível, quanto mais de nós. Somos obras feitas pelas suas próprias mãos. Né? A coroa da criação de Deus. Verdade. Né? Isso é interessante porque fala muito de valor. Não é verdade?
Sim. Assim, se Deus valoriza a questão do lírio dos campos, as aves do céu, como é que ele não vai valorizar a nós que somos coroa da sua criação? E às vezes assim a gente encontra com algumas pessoas cristãs que têm um pensamento, se é que eu posso chamar assim, um pensamento pobre, de que não se tem absolutamente nada na vida e de que esse não ter nada na vida também significa não ter o olhar de Deus e, automaticamente não tendo o olhar de Deus, não tendo o favor dele. Esses dias alguém até me questionou, conversando comigo, falou assim, Adriano, se Deus ama a gente tanto da forma que a Bíblia fala, do jeito que a gente sempre aprendeu, por que às vezes acontece tanta coisa de ruim com a gente, no sentido de tem momentos da vida em que a gente não sabe como que a gente vai pagar uma determinada conta daqui a 30 dias. Aí eu até falei a gente nessa conversa, eu até disse para ela, olha, Deus ele envia recursos. Ah, não, mas é pouco e tal, mas você não tem o seu trabalho fixo, sua carteira não é assinada, as suas necessidades básicas não têm sido todas elas atendidas? Sim. Ah, não, mas eu queria mais. Falei, tudo bem, então corre atrás que você vai conseguir. Uhum. Só que eu tentei fazer ela entender o seguinte, é que embora ela não ganhasse o que ela gostaria de ganhar, mas ela tem força e saúde todos os dias para acordar às 7 da manhã para chegar no trabalho às 8. E isso é o quê? É Deus suprindo as necessidades. Sim. E às vezes a gente acha que suprir necessidade ou prosperidade tem a ver apenas com a questão do dinheiro. Mas não ficar doente também é um tipo de prosperidade. Ter paz na família é prosperidade. É prosperidade. E essas são as necessidades básicas que Deus tem suprido. Sim. E às vezes a gente não valoriza da forma que deveria. A gente não enxerga isso como bênção, né? É verdade. Tem um versículo, se eu não me engano, que está em Provérbios, que fala que o apetite do trabalhador o instiga a trabalhar para conquistar aquilo que ele deseja. Então, assim, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Mas se você tem desejos, vontade de conquistar as coisas, regaça a manga parte para dentro e cai dentro. É verdade. Entendeu? É verdade. Deus não é obrigado a realizar os nossos desejos, as nossas vontades, né? Aquilo que a gente quer realizar de bom nesse mundo. O texto também, né? A Bíblia fala que gozar do fruto do seu trabalho, isso é bênção de Deus. Verdade. Entendeu? Isso a gente pode aproveitar, né? Os benefícios que o dinheiro pode dar pra gente, mas se a gente tem vontades, talvez até vontades altas, desejos, sonhos altos, né? Quero conhecer a Disney, quero fazer isso, quero fazer aquilo, irmão, vai trabalhar, né? É verdade. E normalmente, André, algumas pessoas acham, não, aí olha para o ímpio e fala, o ímpio se destaca, porque a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas que não servem a Deus se destacando, sendo, na questão financeira, muito próspera, e a gente fica olhando como é que pode o fulano que não serve a Deus é assim, e o outro que serve a Deus não é. Mas aí se você for olhar o contexto dessa pessoa que não serve a Deus, mas que está prosperando, ou seja nos estudos, ou seja no trabalho, é uma pessoa que acorda sempre cedo, uma pessoa que sempre corre atrás. Que é diligente, que está sempre buscando conhecimento. Entende? Está sempre investindo em alguma coisa, né? É questão de usar o conhecimento, né? Lá em Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade. E não é só conhecimento bíblico, não. Não. É conhecimento do mundo, conhecimento da vida, conhecimento das coisas. É verdade. Né? E assim, as pessoas acham também que, eu sempre falo isso, as melhores oportunidades que existem na vida são para nós que somos filhos de Deus. Mas desde que nos preparemos para tal. Né? Então, assim, infelizmente, por causa de muito tempo a gente não ter tido essa percepção, essa noção... Querer espiritualizar tudo, né? Quando, na verdade, não tem que espiritualizar tudo. O cristão não pode entrar em determinada área, não pode trabalhar em tal setor, porque isso aí não é de Deus. Ou até mesmo assim, eu quero passar num concurso e fica orando
3 horas por dia, mas não quer E não pegar o pega- caderno 1 hora. É verdade. Aí como é que você quer passar no concurso? É Não verdade. vai passar. Esse é o maior problema da espiritualização de tudo. É de que a gente achar que todas as nossas necessidades virão unicamente a gente sentado, é claro. De bandeja, né? De bandeja. É claro que a gente não está aqui dizendo que não tem que orar. Que não tem que orar, E que nem não tem que não. colocar na mão de Deus. Não. Tem nada a ver. O princípio parte daí. Buscar em primeiro lugar. Buscar prioridade precisa ser essa. Isso. Antes de eu Colocar os partir planos na mão de Deus. para execução, eu preciso apresentá-los a Deus. Foi Sim. o que o proverbista Salomão escreveu em Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Perfeito. Então, assim, a base precisa ser mantida. E a base é essa. A prioridade precisa ser o reino. A partir do momento que eu apresento a Deus os meus planos, aí eu preciso arregaçar a mão. Senhor, já coloquei nas tuas mãos. Mas a execução, o caminho, o processo para isso acontecer... Depende de nós. Da nossa parte. Isso aí. É interessante que, assim, os planos de Deus, eles são planos colaborativos, né? Com certeza. Deus entrega, assim, às vezes Deus te dá um sonho para você realizar. Te dá um plano, uma missão. Mas se você não se dedicar, não trabalhar, não vai para frente. É verdade. Não vai pra frente. Por exemplo, no começo do meu ministério, eu tinha sérias dificuldades com a questão de falar. Eu tinha vergonha e falava, assim, muitas vezes muito errado. Aí eu conheci um pastor, ele falou para mim assim: Aureliano, é nítido que você tem dom para ministrar a palavra. Só que você precisa fazer um cursinho, um curso de oratória, entendeu? Ler mais, buscar conhecimento em livros, porque eu detestava ler. Ele falou, não, procura ler mais, porque o ato de você ler vai te ajudar. Vai corrigir a fala. A sua fala, entende? Então, eu absorvi aquilo, eu falei, não, realmente eu preciso. Então eu comecei a ler, não gostava, mas comecei a pegar gosto pela leitura, entendeu? E isso foi me ajudando a corrigir alguns problemas. Só que assim, a gente precisa ter um espírito em nós de corrigível, né? Eu preciso entender, se eu estou num caminho em que até agora eu não priorizei o que deveria ser priorizado, eu preciso entender isso, dar alguns passos atrás e falar, Senhor, me ajuda a voltar a priorizar o que de fato é necessário. Certo? E hoje a gente vê uma demanda assim, muito grande, porque essa geração atual é uma geração assim, que quer tudo muito rápido. Para ontem. Né? E não tem tempo para absolutamente nada. Não tem tempo, é relativo, né? Né? Falta de prioridade das coisas corretas. Você fez uma correção. Não tem tempo, é relativo, porque excelente. você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas. E como é que para uns conseguem, outros e não. Outros não? É prioridade. É ajustar o que tem que ser prioridade. Prioridade, né, como você colocou, né, que é foco, prioridade é o que vem na frente. Na frente, é verdade. Entendeu? Você relacionar na frente o que você tem que fazer para você chegar no seu objetivo, no seu alvo, e se der tempo, você faz as outras coisas. Verdade. Se não der, você não faz, você foca no que é a sua prioridade. A sua fala, André, me remete a uma pergunta interessante, a gente até pode tentar encontrar uma resposta bacana para o pessoal que vai estar assistindo a gente depois. Por que às vezes as pessoas não priorizam? Porque assim, a sensibilidade que eu tenho é que às vezes a gente sabe o que tem que ser priorizado, mas às vezes a gente não prioriza. Sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Não faz. Por procrastinação, né? Que eu acho que possivelmente está ligado a isso. E uma outra palavra que eu acho assim, que se encaixa perfeitamente. Por que pessoas não priorizam, vamos colocar no sentido aqui, o reino, por exemplo. É porque para priorizar o reino, precisa de quê? Renúncia. Renúncia. Alguém que, vamos materializar a coisa agora, alguém que quer passar num concurso, tem condições de sair de segunda a segunda noite com os amigos para festejar, para lanchonete, para isso, para aquilo? Tem. Acredito que de segunda a segunda, não. Se ele realmente quer passar no concurso, ele tem que vai abrir mão disso. Ele vai abrir mão, vai ter que ter renúncia. Uhum. Meu irmão, vamos tal lugar assim. Irmão, hoje não, hoje eu vou ficar estudando. Renúncia. Eu acredito que
boa parte das pessoas não priorizam porque a Não prioridade... querem renunciar. Não querem renunciar, porque a prioridade requer renúncia. O próprio Senhor Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A questão assim de priorizar o reino, né? Vamos tentar tangibilizar isso, né? Prioridade então é foco, é colocar na frente o que é prioritário, né? O que tem que ser feito. Agora, o que é esse reino de Deus, né? Tipo assim, eu tenho que priorizar o reino de Deus, mas o que é esse reino de Deus, né? O que talvez seria priorizar o estudo bíblico, a oração? O que seria esse reino de Deus? Porque assim, a gente falou sobre planos, né? Que para a gente priorizar o reino de Deus, né? Se eu quero passar no concurso e eu tenho que priorizar o reino de Deus, então eu tenho que levar a Deus esse objetivo e correr atrás, né? Isso. Mas assim, quando eu priorizo o reino de Deus, antes de eu apresentar para Deus o que eu quero, né? Esse desejo, esse sonho, eu tenho que também saber se é da vontade de Deus que ele se realize. Porque é uma realidade. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo algumas vezes, de eu querer a aprovação de Deus para algo que eu quero muito, que eu quero, e aquilo não ser da vontade de Deus. E eu orar querendo que Deus confirme uma coisa que só eu quero. Entende? E assim, a gente tem que ter muita maturidade para entender isso. Sim. Quando Deus olha e fala, isso aqui não faz parte do que eu tenho para você. E às vezes do propósito, E às vezes a gente esquece, eu tenho muito isso comigo, no sentido de, às vezes a gente esquece de com quem a gente está lidando, no sentido de, às vezes a gente esquece de que é de um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipotente e é onipresente. Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro, ele vê o amanhã como o agora. Então, assim, aonde a gente quer chegar, Deus já está lá. Então, assim, é Deus olhando para nós e falando assim, olha só, prioriza isso aqui. Prioriza isso aqui. Se você priorizar isso, ele já deu para a gente o que é que deve ser prioridade, que é no caso, o reino, e a gente pode, como você disse aí, falar de uma forma um pouco mais clara do que é que poderia ser ou do que é esse reino de Deus, de uma forma que o pessoal em casa tenha uma certa facilidade de entender. É como você disse, aí eu vou estudar para isso, apresentei a Deus, mas e depois? Aonde o reino de Deus se encaixa nos planos que eu tenho para essa vida? Porque, na realidade, André, é que às vezes a gente acha que entregar para Deus é não se auto-organizar, é não se preparar para o que se quer. Não é verdade? E eu acredito fielmente que Deus jamais vai nos dar alguma coisa sem que estejamos preparados. Correto? Deus jamais, a certa feita, eu ouvi alguém dizer, olha, ora, e mesmo se não for da vontade de Deus, e você quiser muito, muito, ele vai te dar. Eu acredito que não seja dessa forma. Que a gente consiga vencer Deus no cansaço. Né? Pode continuar. É interessante. Eu pensei que agora, quando Deus criou Adão e Eva, né? Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim, né? Eles estavam ali no jardim, e lá em Gênesis 1:28, Deus disse para eles qual seria a missão deles, né? O trabalho deles, que eles iriam trabalhar para conservar, para administrar tudo aquilo que Deus criou, né? Eles iriam crescer, frutificar, multiplicar, entendeu? Correto. Eles tinham intimidade com Deus. E assim, na intimidade com Deus, eles sabiam os planos de Deus para eles. Eles buscavam Deus e Deus falava, vocês vão fazer isso e isso. Então, assim, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, automaticamente as nossas dúvidas a respeito da nossa vida, o que vai ser do futuro, que profissão eu vou seguir, o que eu vim fazer nesse mundo, o que Deus quer de mim, quando eu busco o reino em primeiro lugar, essas questões
o Senhor vai revelando para nós. Vai, de acordo com o que você vai caminhando com De ele. acordo com o que você vai caminhando. Né? Às vezes ele não vai trazer para você de imediato tudo que ele quer para você. Verdade. Você tem que ir buscando e ele vai revelando. E você vai andando e ele vai E é revelando. essa questão de relacionamento, né? Relacionamento. Adão e Eva tiveram um relacionamento com Deus e, mediante um relacionamento, Deus foi dando para eles a diretriz do que ele queria que fizesse. E com a gente hoje também não é diferente. Né? De acordo, eu acredito que reino de Deus seria literalmente você buscar a vontade dele para a sua vida. O reino de Deus está ligado diretamente a isso. O que Deus quer para mim? Ah, não, eu quero isso, mas será que é da vontade de Deus? É saber e entender isso. E detalhe, né? Tem momento da vida que o que eu quero, Deus não vai querer. E tem momentos também que o que Deus quer, às vezes a gente não vai querer. Mas buscar o reino de Deus é entender isso. Uhum. Que vão ter coisas que Deus vai exigir de mim, que eu vou olhar e vou dizer, Senhor, não dá para mim. Mas que o caminhar com Ele, o relacionamento com Ele vai me fazer entender o que a Bíblia já deixou muito claro para nós, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Né? E quando Adão e Eva estavam lá no jardim, né, priorizando Deus, fazendo o trabalho que Deus havia designado para eles estavam indo bem. Uhum. Mas a partir do momento que eles perderam a prioridade, que desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido, que mudaram a prioridade, o que aconteceu? Vieram, né, as consequências, né, eles foram expulsos do jardim, mas o trabalho do homem passou a ser penoso, né, a mulher passou a sentir dores de parto, né, e o desejo do homem, o trabalho do homem agora é como se fosse para a vaidade dele. Em vez de trabalhar na missão que Deus deu para ele, ele trabalha para suas próprias vaidades, para sua própria vaidade, né? Então, assim, o reino de Deus como prioridade, né, é buscar a vontade de Deus. É interessante também, assim, por experiência própria, que teve um momento assim na minha vida que eu não tinha uma direção clara do que Deus tinha para mim. E eu fui fazendo as coisas, entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, Deus não falou comigo que eu vou ficar sentado, né, esperando. Não, você vai fazendo o que você tem que fazer. Você vai estudar, vai fazer sua faculdade, vai arrumar um trabalho, estudar para um concurso. E vai orando. Senhor, confirma a tua vontade na minha vida. Porque assim, às vezes, Deus vai revelar seu propósito quando você tiver com 30 anos. É verdade. Com 35, com 40 anos. Ou pode revelar para você quando você tem 15 anos, 10 anos. Então é muito diferente, né? O que acontece, a sua história, para mim, é totalmente diferente. Deus tem o seu momento de encontrar com a gente. É verdade. Né? E esses períodos é muito interessante de Deus revelar a sua vontade a nós. Né? E com cada pessoa, a experiência é de um sempre jeito, diferente. única. Não é verdade? E depois, essa história de Adão e Eva, ela é interessante porque tem muito a ver com a gente. É onde estão as nossas raízes. Né? A partir do momento que nós deixamos de priorizar Deus, automaticamente a gente vai priorizar outra coisa. E a gente percebe muito nos dias de hoje as prioridades, como eu disse agora há um pouco tempo atrás, é que as prioridades têm cada vez sido mais frequentes e assim, pessoas, vamos colocar adolescentes, cada vez com menos idades, tendo prioridades e prioridades que eu posso dizer assim com toda certeza que são banais. Como eu disse, dei o exemplo do adolescente. Se você perguntar para ele qual que é a sua prioridade, ele vai dizer, eu quero um iPhone. Um iPhone 14, eu acho que está no 14. Um iPhone 14. Aí, mas por que as minhas fotos vão ficar melhores? Né? As minhas gravações vão ficar melhores? Olha a prioridade. Enquanto a gente está voltado para isso, nosso pensamento está isso, o reino de Deus está muito além disso. E os planos que Deus tem com relação a nós também estão muito mais além do que nós imaginamos. E Adão e Eva tiveram esse problema de desobedecer a Deus justamente por esse simples fato de ter priorizado outra coisa. Exatamente.
quando eu deixo de priorizar Deus e priorizo outras coisas, os resultados vêm. Quer seja negativos ou possivelmente positivos. Porque existem aquele outro lado da moeda também. Que às vezes a gente acha, tirou o foco de Deus, tirou a prioridade de Deus, as coisas dão certo, entre aspas, e a gente acha, não, achei a minha prioridade. E quando na verdade é só uma maquiagem, é só um engano que a gente acha por ter conseguido adquirir, entre aspas, aquilo que a gente queria, fora do centro da vontade de Deus. E algo que Deus tem ministrado no meu coração já tem alguns dias, é que para a gente ter essa percepção de que às vezes a coisa dando certo não quer dizer que Deus está aprovando. Sim. E nem quer dizer que a nossa prioridade está certa. Porque o inimigo tem disso, de persuadir-nos a achar, a fazer com que achemos que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos totalmente no caminho oposto do que Deus queria. E tem alguns filtros, né, que a gente pode sondar isso, né? Porque, tipo assim, em toda a história bíblica, o caminho de Deus nunca é o mais fácil. Nunca. Verdade. Então, se você tem uma oportunidade para sua vida e você vê que é fácil, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. É verdade. Porque, assim, Deus nunca vai levantar ninguém para fazer algo e prometeu um caminho fácil. Verdade. Antes de chegar em Canaã, o povo teve que passar no deserto. Verdade. Né? O próprio José, né? O próprio José teve que ser escravo, foi preso injustamente, e tantos outros na história bíblica. Até Cristo teve que passar pela cruz. E o detalhe interessante, André, é que assim, sempre falando isso agora, me veio na mente, é que às vezes a gente acha que, não, e é o que eu vou falar aqui agora, é o que leva muita gente a desistir de priorizar o reino. Por quê? Porque nessa teologia atual se vende uma ideia errônea de que se eu tenho Deus, se eu priorizo Deus, a coisa é tendenciosa a ser mais fácil para mim. Quando na verdade não é. Não é. Em toda a história bíblica você vai encontrar pessoas que priorizaram o reino de Deus e tiveram as suas vidas complicadíssimas. Tiveram fases da sua vida muito complicadas. Porque é nos processos que Deus vai preparando a gente, né? A gente conhece a Deus através dos processos. Através dos processos. Entendeu? Como é que a gente... Eu ouvi isso esses dias, eu achei muito interessante. Como é que a gente vai conhecer um Deus que cura se a gente não ficar doente? Um Deus que provê se você não estiver passando necessidade. Né? Eu sei que Deus provê, por quê? Porque eu já passei por necessidades. E nos momentos que eu passei necessidades, às vezes olhava para um lado, olhava para o outro, não via recurso nenhum e Deus intervia. Entendeu? Então, assim, o povo de Israel no deserto, por exemplo, enquanto tiveram ali Deus como prioridade, maná, né? Água, as necessidades deles todas supridas. Ainda que estivessem no deserto. No deserto. Entendeu? Então, assim, situações difíceis e complicadas vão me fazer entender e ver o cuidado de Deus. Sim. Então, assim, não importa a situação que nós estejamos, não importa o deserto da vida, porque possa ser que às vezes alguém que vai nos acompanhar nesse podcast esteja passando por uma situação e nesses momentos de dificuldade, vem aquele questionamento. Será que vale a pena eu insistir em priorizar isso aqui? Será que vale a pena eu continuar caminhando com Deus? A coisa parece que não funciona. Porque a gente tem uma visão que lá fora as coisas é mais fácil. É mais fácil, Né? O ímpio parece que sofre menos. Verdade. Aí a gente pensa, será que vale a pena servir a Deus, né? Que a gente sofre tanto. É verdade. Mas a Bíblia fala, né? Qual é o fim deles, né? A camisa com um parece perfeito. Entendeu? E detalhe, a gente conversando aqui, vai surgindo algumas coisas na mente. A minha prioridade é determinante para o lugar onde eu vou chegar. Perfeito. Entende? Não tem como eu priorizar aqui querendo chegar lá. Eu preciso entender isso, que a minha prioridade vai ser determinante
para onde eu vou chegar, o local onde eu quero chegar. Se você perguntar para um piloto Fórmula 1, qual que é a sua prioridade? Para os que têm condições, têm bons carros, têm boas habilidades, é chegar em primeiro. Então ele vai fazer o possível para chegar em primeiro. Ele vai se preparar, ele vai fazer. E o foco dele é o quê? A linha de chegada. E esses dias eu vendo isso, eu achei muito interessante. São vários corredores, né, na corrida de Fórmula 1, mas alguns sabem que não tem condições de chegar em primeiro. Mas por que eles estão ali? Isso é um fato interessante. A gente tem, vamos colocar aí, 20 corredores, 3, 4, no máximo 5 com condições de chegar em primeiro. E os outros? E os demais? Aí eu ouvi alguém falando isso esse dia, eu achei muito interessante. Mesmo eles sabendo que não tem condições de chegar em primeiro, eles estão ali para quê? Para tentar dificultar ao máximo a vida dos outros corredores que têm a chance maior de chegar. Então, na vida, a gente precisa entender isso. Que vão ter pessoas que vão ter potencial de chegar em primeiro, mas vão ter aqueles que não têm a mesma prioridade e que vão estar como aqueles atrasadores de vida, né, para tentar impedir a gente de chegar. E você tem que escolher com quem você anda. E assim, o caminho é esse. A gente precisa se desvencilhar daquilo que pode atrasar a nossa caminhada. Certo. Se alguém não foca na mesma coisa que eu estou focando, eu deixo de lado. É verdade. Antes de Jesus falar sobre essas questões da preocupação com a vida diária, ele falou assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. E sobre a questão de prioridade, um texto está muito ligado ao outro, né? Se vocês se preocupam com o dinheiro, vocês não vão priorizar o reino de Deus. Verdade. Então, para você ter foco, você tem que escolher um lado. Ou você se dedica a um, ou você vai desagradar o outro. Ou você vai amar um, ou você vai odiar o outro. Não dá para concorrer, né? Quando tem aquela frase famosa, né, que se você está em cima do muro, você já está... É como se você já estivesse do outro lado. Você já escolheu o seu lado. Porque o lado de Deus é o lado de Deus, né? Em cima do muro, há dúvida, você já não escolheu Deus. Verdade. Né? Então, a questão da prioridade é você colocar como objetivo principal o foco, né? Ser a primeira coisa em relação às demais. As demais, verdade. As demais. E para a gente concluir aqui, falando um pouco mais do reino de Deus, né? Tem um versículo que Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Buscar o reino de Deus é buscar exatamente essas coisas, né? A justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Não a justiça própria, né? Que às vezes a gente pensa assim, eu sou uma pessoa boa, eu leio a Bíblia, eu cumpro a Bíblia, né? Isso é a justiça própria. Verdade. Mas a justiça que o texto fala não é essa justiça, é a justiça de Deus. O dom de Deus, né? A justiça de Deus, né? Através do novo nascimento por meio de Cristo, por meio de Cristo Jesus, que a gente acessa por meio da fé, receber esse reino, essa justiça de Deus, né? A salvação de Deus, por meio da fé, e buscar esse reino em primeiro lugar, e a gente vai ter todas as demais coisas da nossa vida acrescentadas, seja dinheiro, seja trabalho, seja nos negócios, nos estudos, na família, em qualquer demanda da nossa vida. Verdade. Né? E só assim, a nível de conclusão, eu acho interessante a gente ressaltar isso também, que priorizar o reino não é abandonar as outras coisas. Né? Eu vou priorizar o reino e não vou estudar. Eu vou priorizar o reino e não vou trabalhar. Não. É ter a ciência de que Deus é a minha prioridade. E que enquanto eu estou priorizando o reino também me prioriza. Entende? Então, assim,
é nítido. Se você vê um servo de Deus, alguém temente a Deus, que prioriza o reino de Deus e que corre atrás daquilo que ele quer, você pode ter certeza, não tem chance de dar errado. Entendeu? Alguém que prioriza o reino, alguém que busca ao Senhor. E volto a repetir, o reino de Deus é o quê? Como é que eu busco o reino de Deus? É buscando a vontade de Deus sempre. Às vezes vai ser necessário a gente renunciar a alguma coisa. Amizades, talvez o entretenimento, ocupar a mente com outras coisas, o tempo com outros afazeres, né? Às vezes até a própria vontade, né? Abrir mão da própria vontade de algo que a gente quer realizar por causa da vontade de Deus. Por um bem maior, né? Então, por um bem maior. Priorizar é isso. É você focar no que você quer, né? E o que eu quero. O que a gente precisa querer é a vontade de Deus. Porque o próprio Isaías escreveu, que eu acho interessante, ele diz assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus, maiores do que o nosso caminho. Então, se nós entendêssemos o poder que tem a nossa decisão de priorizar o reino de Deus, poxa vida, a gente com certeza romperíamos barreiras que nós mesmos criamos para nós. Entende? É isso aí. Pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um episódio do podcast Vitória Financeira. Queria agradecer ao Aureliano Minas pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. E eu quero também te convidar, você que está aqui nos assistindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que nós apresentarmos um vídeo novo aqui no canal, para você ser abençoado com uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, sua vida financeira, porque esse é o nosso objetivo aqui, trazer uma palavra que pode te ajudar a você romper alguma determinada área na sua vida. E que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar melhor ao seu coração, ministrar essa palavra no seu coração, coloque os seus planos, seus objetivos nas mãos do Senhor, priorize a vontade do Senhor na sua vida, porque como o Aureliano disse, a boa vontade de Deus, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e ela é sempre agradável, né? Os planos de Deus são muito maiores, muito além do que os nossos planos. E Deus tem planos de paz e de bênçãos para você, não planos de mal, não planos para te fazer mal, mas um futuro cheio de esperança e de paz. Verdade. Né? Também quero aproveitar aqui para anunciar o meu livro, Vitória Financeira. Se você não adquiriu esse livro ainda, você pode clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar aqui para você. É um livro que eu falo de finanças à luz da Bíblia. Todas essas questões que nós abordamos aqui nesse podcast de hoje, sobre prioridades, eu falo aqui neste livro também. Tem algumas partes do livro que eu falo sobre prioridades. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura que vai abençoar ricamente a sua vida. Se você clicar aqui no link da descrição, você vai conseguir adquirir um exemplar do seu livro que vai chegar diretamente na sua casa. Aureliano, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Que Deus possa te abençoar cada vida, seu ministério, sua família, tá? Cada dia mais. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Que você continue levando aí a palavra de Deus através desse podcast. E lembrando sempre para as pessoas que estão nos acompanhando, priorize o reino, porque você é uma prioridade de Deus. Deus abençoe você através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Seu nome é Aureliano Minas ou Minas é porque você veio de lá? Não, é sobrenome. Minas é Silva. Só que eu uso mais o Silva. Entendi. A galera gosta do jogo Minas aí, mas o pastor que fica essa conversa. Você já pensou no que vai fazer para assumir o controle da sua vida financeira de uma vez por todas? E como planejar o seu dinheiro para o futuro? Ainda não? Então eu indico um ótimo livro para você, o Vitória Financeira, Como Administrar as Suas Finanças de uma Maneira que Agrada a Deus. Esse livro foi escrito por mim para ajudar pessoas como você a enxergar as suas finanças como uma provisão divina e a ter bem-estar financeiro à luz da palavra de Deus. Nele, você vai aprender os fundamentos da mordomia cristã na área das finanças pessoais.
que fala da excelência na administração dos recursos que o Senhor nos confiou, até a importância da contribuição para o reino de Deus e também para ajudar as pessoas que necessitam de ajuda. Além disso, você vai descobrir como os seus comportamentos com relação ao dinheiro, por exemplo, a forma como você ganha o dinheiro, a forma como você gasta, como você consome no dia a dia, se você economiza ou se você se endivida e como você investe. Ou seja, a forma como você toma as suas decisões financeiras tem pouco a ver com a sua inteligência e mais a ver com o seu comportamento. Em outras palavras, se você se rende ao prazer imediato de consumo ou se você pensa a longo prazo e nas recompensas de investir o dinheiro. E isso é um reflexo da sua história pessoal, do que você aprendeu lá atrás e das dificuldades que você enfrentou com relação ao dinheiro. O livro Vitória Financeira também traz dicas de organização financeira para você colocar em prática imediatamente, como a criação de um orçamento mensal, o controle das dívidas, a criação de uma reserva de emergência e também a montagem de uma carteira de investimentos. Tudo isso com uma linguagem simples e acessível, tanto para quem está começando agora ou para quem já começou a fazer os primeiros investimentos. Adquira hoje mesmo o seu exemplar do livro Vitória Financeira. Ele pode ser seu por apenas R$ 49,90. Tudo que você tem que fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao fazer isso, você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida financeira e entender como você pode fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Se você ainda está se perguntando se vale a pena adquirir o livro Vitória Financeira, eu quero te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: se por algum motivo você não gostar do conteúdo do livro, nós vamos devolver o seu dinheiro. E a razão por que nós fazemos isso é para garantir a sua satisfação. Então não perca mais tempo. Faça como centenas de leitores que já adquiriram o livro e estão sendo ensinados a fazer o certo. Começando da base, do fundamento, que são os princípios bíblicos do dinheiro, até como organizar as finanças, fazer o dinheiro sobrar no final do mês e ainda aprender a investir com sabedoria. Assim você vai ter uma visão mais clara das suas finanças, enquanto você vai eliminando o estresse e toda a preocupação com relação ao dinheiro. E é por isso que você deve conhecer o livro Vitória Financeira. Clique no link aqui embaixo na descrição e invista no seu conhecimento e desenvolvimento, tanto pessoal quanto espiritual.